Graça e muita paz, abençoados, eleitos do Senhor. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e estamos aqui para dar continuidade no que nós começamos no vídeo passado, anterior. Vamos apenas falar mais um pouquinho a respeito de inferno, Deixar mais claro para os irmãos o seguinte: eu creio que muitos de vocês, já assistiu, lógico, Assistiram aí Velozes e Furiosos, com Vin Diesel, O Dominique, e aquele que morreu, Paul Walker, o Brian O'Connor. Esse Brian O'Connor, ele pertencia a uma igreja, batista, se não me falha a memória, na Califórnia. E quando ele morreu, o pastor falou assim, isso sai nas redes sociais, jornais, televisão e tal. O pastor falou assim: ele está queimando no inferno, que os filmes que ele fazia incentivavam os jovens a correrem, se matarem, assim por diante. Bom, isso é o que eu costumo dizer a respeito do sistema religioso, Nós temos, no primeiro século, existiu uma pessoa, um abençoado, isso no primeiro século, chamado Marcião. E ele pregava, que existiam dois deuses, um do Antigo Testamento e outro agora do Novo Testamento, Ok. O do Antigo, presta atenção, com o sistema religioso, o do Antigo era o seguinte: era um deus dos israelitas, de Davi, que cortava a cabeça do pessoal, matava e tudo mais. Então esse era o deus do Antigo Pacto. E o de agora, do Novo Pacto, já é aquele que habita em você. Então naquela época, esse Marcião, por isso que existe essa chamada religião, os que creem, até evangélicos, mas só que na realidade nem entende o que é isso, então deixa para lá. São marcionistas, porque hoje ainda conseguem, eles vivem isso, vivenciam. Quando você vai falar alguma coisa em relação, eu estava até falando com o irmãozinho ontem, fala algo da Bíblia em relação ao novo pacto, ele já volta logo para Gênesis, Deuteronômio, não sei o quê. Então ele vive ainda lá. Ele tem um pé lá. Quer dizer, ele pode até falar alguma coisa da graça hoje, do evangelho genuíno. Ele pode falar, mas ele acaba voltando para lá. Entendeu? Então, veja bem, nós queremos deixar bem claro, a Bíblia, eu não tenho nada contra ninguém, tá certo? A Bíblia, aqui eu leio, eu creio que eu não posso dizer que é só a minha Bíblia que diz, que a sua também diz, mas eu sinto muito. Porque se você vai na ideia de outras pessoas, de pregadores, essas pessoas, elas vendem cursos na internet, teologia, bacharelado, estudar um estudo de oração, ensina você a orar. Só para... Ele diz que não, fez teologia, bacharelado e tudo mais, e está vendendo um curso para você. Lê do engano. Então, às vezes eu converso com essas pessoas e eu sei que na realidade essas pessoas também é como se nós fôssemos assim, é como se Deus, veja bem, uma ilustração, é como se Deus fosse um diretor de um filme, já que nós falamos agora de Velozes e Furiosos. Então existe o, o, o Batman que seja, e o Coringa. O Batman, o mocinho, vai para o céu, e o Coringa, o vilão, vai para o inferno. Superman, Lex Luthor. Você entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse aqui, Lex Luthor, que seja, ele vai para o inferno, porque é mau. E Superman vai para o mocinho e tal, vai para o céu. É assim que eu vejo o sistema religioso. Então as pessoas, elas estão ali
Tudo bem, beleza, pura. Também tá lá, foi Deus que né, colocou essas pessoas ali e depois levantou os justos para se para ver, para mostrar que Deus é Deus. Porque se você crê em Deus, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo, né? Se você está doente, Ele é Deus. Se você tem saúde, Ele é Deus. Se você louva, Ele é Deus. Se você não louva, Ele continua sendo Deus. Então, nós lemos muito na Bíblia, mas pastores, essas pessoas do sistema religioso não irão falar isso para você. Vai falar para você a respeito do marcionismo, né, do antigo pacto. Hoje tem gente que fala que não, que bacharel, não sei o que, papai, bororó e tal, nas redes sociais. Quer te ensinar a orar, quer não sei o que e tudo mais. Ah, que é isso? Recebi de um irmão agora sobre a igreja, a Assembleia de Deus lá no Pernambuco. O pessoal está comendo sardinha, os bispos estão, né, os pastores lá, estão tão revoltados que está todo mundo saindo, porque começaram a descobrir coisas, mentiras enganosas como diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que fala de doutrina de demônios. Quando fala em demônios, você fala, poxa vida, então quer dizer que anjos caídos, né? Um terço dos anjos caíram e tudo mais, tal, dos demônios. Veja, lá está escrito, hein? Não é o Hélio, vai brigar com ele, não, brigue com Deus. Lá está escrito que esses anjos e demônios, né, que a Bíblia, que as pessoas falam do sistema religioso, quer dizer, que prega muito sobre o inferno, não sei o que e tudo mais, eles estão de paletó e gravata atrás dos púlpitos. Está escrito lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Estão lá. Eles não pregam o novo pacto, porque senão você não vai passar mais, você não vai mais na igreja. Sendo que a igreja é você. E eu sempre estou falando aqui, a igreja não é que você está indo, não, é que você está sendo. A gente tem que deixar de ser hipócrita, entendeu? Hipócrita, porque de repente você está... Eu estou na minha casa agora, né, com a minha esposa, beleza, e servindo a Deus, mas servindo de verdade. Não é ir na igreja e ficar levantando, não. Fala, Senhor, porque hipocrisia. Primeiro que ele já não está lá. João 8,59 fala que ele foi expulso de lá, pelos fariseus, pelos pastores, pelo povo da época. Então, inferno, vamos ler, porque é rápido, eu vou fazer uma série de vídeos rapidinho, né, sobre isso, apesar que tem muita coisa aqui no YouTube. Mas, assim como tem muitos pregadores também que vai colocar lá para refutar isso, que inferno não existe, ele vai colocar que existe, que está na Bíblia. Só que eu já falei, texto tem contexto, é um pretexto para heresia. Só prega apenas um versículo, isolado. A minha Bíblia, eu costumo falar minha, né, porque eu leio. Então, em Joel 1,4 diz que devorador é um gafanhoto. Eles não pregam isso, mas prega Malaquias 3, de 8 a 10, para dízimo, né? Você está roubando a Deus. O devorador vai entrar o devorador é um gafanhoto, ele nunca vai pregar para você que dízimo é alimento. Tiago capítulo 1, versículo 27. Se você quer fazer a verdadeira obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus? Ah, eu vou dar o dízimo porque eu estou fazendo a obra de Deus. Mentira. Você está enriquecendo o outro lá. Enquanto você come ovo na sua casa, que está difícil hoje em dia, aí ele está comendo lá carne, né? Bisteca, picanha, enfim. Em fazendas, em mansões, em sítios, em chácaras e assim. Olha, é terrível. Atos capítulo 2, versículo 27. Tem muita coisa, mas muita coisa. Olha, no novo pacto, mas tem muita coisa, mas muita coisa que eles não pregam, eles não, nem passam por aí. Atos 22, Atos 2, verso 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Novamente, pois não deixarás a minha alma no inferno.
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 27. Agora vamos passar uma pá de cal, como sempre a gente fala. Vamos lá. Veja bem, o inferno na Bíblia, eu sempre vou estar falando, essa série, sempre a gente vai colocar o título como o inferno e tal, mas não é repetido. Eu vou falar, mas sempre lembrando da pregação passada, do vídeo passado, para que entre em sua mente, tá bom? Se a igreja não prega sobre isso, porque tem medo de te perder, então aprenda, ouça. Inferno na Bíblia significa sepultura e nunca tormento eterno depois da morte. Biblicamente isso significa Hades ou Sheol, Seol, como queiram, né? Sepultura, Gêena, lugar do juízo, de juízo, Tártaro, lugar de prisão. Em todo o Antigo Testamento, inferno significa apenas sepultura, o local da morte, né? Quanto a um futuro estado de retribuição em outro mundo. Moisés não disse nada aos israelitas sobre isso. Na República Judaica, as recompensas prometidas pelo céu eram apenas temporais, tais como saúde, vida longa, paz, abundância, domínio e etc. E as punições eram doenças, morte prematura, guerra, fome, sujeições, cativeiro, etc. Em nenhum lugar há a menor menção ou qualquer indício inteligível das recompensas e punições em outra vida. Todos os eruditos hebreus aprenderam a saber que os hebreus não têm nenhuma palavra adequada para inferno, como nós entendemos inferno. Nós entendemos, quer dizer, pessoas que ainda continuam no sistema, né? Isso é um medo, o pessoal coloca medo em você, quer dizer, você no sentido figurado, né? Você que ainda continua no sistema, preso no sistema, e acha que não. É tão bom que de repente você até paga para o pastor, para o líder, você até paga esse dízimo. Você não está pagando, você não está devolvendo a Deus, não. Ele não precisa, ele te dá dinheiro, ele te dá saúde, ele te dá. Como que ele vai precisar? Quem precisa são os pobres e as viúvas. Tiago 1,27, que eu já falei aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, está dizendo que você foi escolhido desde a fundação do mundo. Você já é uma pessoa perfeita, salva o seu espírito, não a carne. E quando eu falo você, eu não estou te apontando, estou me incluindo também. Começa por mim, ok? Beleza, vamos lá. Que fica pensando que, lógico, né? Depois o espírito que, quer dizer, a mente não ativada de Cristo vai fazer com que pense, está vendo como é que é? Herege e não sei o que, vai para o inferno. Veja bem, como as pessoas não têm Cristo, fala que tem, mas não tem. Porque de repente, quando vê alguma coisa ruim na televisão, elas não perdoam como está escrito na Bíblia. Elas vão no antigo pacto, Deuteronômio, olho por olho, dente por dente, assim por diante. Então não valeu de nada a morte de Cristo na cruz. Ela sempre vai fazer isso. E depois quer ter razão, né? Então que tenha, não tem problema, não estou aqui para dizer como que você tem que fazer. Quer dizer, que você vai fazer isso. Eu não sou um pastor para dizer faz, não faz, faz, não faz. Quem fazia isso era lá, aquela lei de Moisés, 613 mandamentos, leis, que você tinha, 365 era o que você poderia fazer, e o restante era o que você não poderia fazer. Se você, 1 João está escrito lá, ó, aquele que está dizendo o seguinte, que não peca, que não tem pecado, é mentiroso. Por quê? Então, o outro fazia, 365 fazia 612 mandamentos, leis, ele cumpria, mas um ele não cumpria. Então, é mentiroso, está em pecado. Isso lá, entendeu? Então, a gente tem que ler, tem que largar de ser o homem ou mulher do tempo da pedra, da caverna, do primeiro século, como eu falei aqui, de Marcião, e vir para o século XX. Quer dizer, já está vivendo no século XXI, mas ainda. Quer dizer, está no século XXI, mas está vivendo lá, ainda no primeiro século, no marcionismo. Indo para a igreja, e não sei o quê, e dízimo, oferta, ela acha que ela tem que pagar.
para a salvação. Ei, você está pagando para o cara errado. De repente ele também vai para o inferno. Agora, só que assim, para o inferno, como dizem, né? Mas sabe por que ele não vai? Eu estava falando com o irmão ontem à noite que ele viu o vídeo passado. O seguinte, se pastores soubessem, se eles não soubessem que não existe inferno, eles sabem. Tanto sabe que existe aí Edir Macedo, Silas Malafaia. Tem muitos aí pedindo dízimo, não quer nem saber de você, quer saber de dinheiro, de dízimo. Porque ele sabe que morrendo ele não vai queimar no inferno. Porque o inferno não existe. É por isso que eles fazem isso. Entendeu? Vamos lá. Na Bíblia, na maioria das vezes, inferno significa sepultura. O inferno com sofrimento eterno vem do paganismo e só passou a existir no Novo Testamento. Os judeus não acreditavam em sofrimento ou tortura depois da morte, e nem o suposto Jesus, o judeu, nem ele mesmo acreditava ou ensinou isto. Jesus falava de Geena, que foi traduzido errada ou erroneamente, né, para inferno. Ah, mas Jesus foi. Acontece o seguinte, veja bem. Quando fala a respeito de inferno, Geena, eu já expliquei isso, Geena, um local nas redondezas de Jerusalém, onde jogavam-se mortos, lixo da cidade, jogava tudo ali, corpos de pessoas que por um acaso que estavam contra a lei, esses indivíduos que eles jogavam tudo lá, mas para não ficar mal cheiroso, fedendo, jogava enxofre, metia fogo, animais mortos, jogava tudo lá. Então eles criaram esse negócio de desenho, uma pessoa ardendo em fogo que não morre, não. Só a graça. Segundo os ensinamentos de Cristo e da Bíblia, não existe qualquer tipo de tormento ou sofrimento depois da morte. Vamos exemplificar aqui. Pois aquilo que nós acabamos lendo no início dessa palavra aqui, né? Em Atos capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 27. Aí, nesse caso, a palavra inferno significa sepultura e não lugar de tormento eterno. Jesus, quando morreu, foi para o inferno, isto é, para a sepultura, ficando lá por 3 dias. A sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Atos 2,31. Por quê? Todos aqueles que morreram, Tábita ou Tabita, Lázaro, eles morreram 2 vezes. E a Bíblia está dizendo que você vai morrer apenas uma só vez. Então, quando você morre em Cristo, quando ele morreu na cruz, tá? Você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Uma só vez. Agora, no antigo pacto, tinha isso aí. Tanto é que nós acabamos de ler agora que Jesus, todos eles ressuscitavam na mesma carne, no mesmo corpo, né? Então, Jesus não ficou lá. Geena não ficou lá. 3 dias depois ele... Dá para entender? Não existe inferno. Em nome de Cristo ressurreto. Entenda isso. Sheol significa o estado dos mortos em geral, sem levar em conta a bondade ou maldade das pessoas, a sua fidelidade ou a sua misericórdia. A gente tem aqui exemplos bíblicos que realmente após a morte não existe esse sofrimento. Cristo não criou você para isso. Ele não me criou para isso, não. Para sofrimento da vida eterna, assim, um lago de fogo, o inferno. Ele não criou para isso. A Bíblia fala que ele é amor. Não. Presta atenção. Fica pagando aí esses crentes gulosos aí para salvação, não. Você está ofendendo a Cristo. Mal demais. Você está machucando. Sorte sua que ele sabe, a graça dele te basta, nos basta. Porque senão, misericórdia.
Em 1 Coríntios 15, 54, de 54, 1 Coríntios 15, de 54 a 56, está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão, ou aguilhão, né, da morte é o pecado, e a força do pecado, carne, é a lei. Isso naquela época, né? Isso Paulo falando em 1 Coríntios 15, 54 a 56. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Quer dizer, não tem jeito, não existe. Tem várias passagens na Bíblia que é contra isso. Não, não existe mesmo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versos 14 e 15. Apocalipse é um jornal do ano passado. Né? Apocalipse, ele não pode ter sido escrito depois do ano 70. Diz que foi, segundo os estudiosos, 95, 92, 95, um negócio assim que ele foi escrito, depois de Cristo. Não tem lógica, como é que ele escreveu isso aqui depois, sendo que por um acaso Cristo já tinha morrido? Porque Cristo já tinha passado uma pá de cal, como eu costumo dizer em tudo. A gente tem que entender que você tem que ler, mas não com a visão embaçada, entendeu? Que de repente você está ainda lá no marcionismo, lá atrás. Você está no século XXI, presta bem atenção. Cristo já morreu por você e por mim. Esse povo aí, eles estão vivendo às custas de quem não tem, diz que é inteligente, que fez bacharelado, que não sei o que e tudo mais. Que isso? O povo está zombando de você. Presta atenção. Tem gente aí, os caras na cara dura, cobra R$ 1.000 por um grão de feijão. Aí o outro, que eu admirava muito, não admiro mais não, que segundo um outro colega, ele tem mala até no sobrenome. Pô, o sacrifício de Isaac. Se eu depositar meu aluguel desse mês aqui, no mês que vem eu já tenho uma casa própria, Deus vai me dar. Para com isso. Que é isso? Eu já falei aqui, Papai Noel, né? Nota de R$ 3, de R$ 6. Eu acredito, viu? Na fada, Chapeuzinho Vermelho. Eu acredito em tudo isso aí. Vamos lá. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, né? Geena, que hoje é um ponto turístico aos redores de Jerusalém. Ou seja, um lixão que existia perto de Jerusalém, e tudo que se jogava nesse lugar era ou queimado pelo fogo ou comido pelos bichos, vermes, que os crentes gulosos falam que não, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, está roubando a Deus, você vai para o inferno. Aí os bichos vão comer você, e você vai, quer dizer, vai te tá comendo e você está vivo, e pegando fogo e vivo ainda. Conversa da carochinha. Em 1 Coríntios, o inferno foi derrotado. É só ler, né? Mas tem que ler e meditar com a mente de Cristo. Foi derrotado. O inferno não dura para sempre, não é eterno. Em Apocalipse é dito que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acabou, não existe mais inferno. Não existe mais inferno. Nós vamos fazer o seguinte, para a gente dar continuidade depois, nós vamos fazer assim. Em Josué 15:8, Josué cita o Vale de Inom, que é esse Geena, né? Vale de Inom lá, que se localizava em Jerusalém, um lugar bonito e com muitas árvores. Josué 15:8. Agora vamos fazer o seguinte, para a gente dar continuidade depois, tá bom? Vamos fazer o seguinte, isso aqui eu não, por enquanto você não acreditar direitinho, não aceitar, eu não vou desistir, eu vou ler essa passagem para você. Tem várias, mas eu vou ler essa passagem para você. A partir da próxima pregação, você já vai saber com o que eu vou terminar. Qual passagem que eu vou terminar. Amém?
Vamos lá, isso em Jonas, vai vendo, ó. Jonas, é, Jonas, capítulo 2, Jonas 2, vamos lá. Jonas, capítulo 2, versos 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre, do ventre, do inferno, do ventre do inferno. Foi o inferno que havia engolido ele ou um peixe? Acabamos de ler aqui, vamos ler de novo, talvez você tenha esquecido. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Beleza? Entendeu? Olha só o que está aqui, ó. O que eu desejo para você, do fundo do meu coração. Hoje é domingo e eu desejo para você graça e muita paz, ok? Em nome de Cristo ressurreto. Já que hoje é domingo, tenha um ótimo domingo, porque é de manhã. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. E Feliz Dia dos Pais, que geralmente a gente fala, Dia dos Pais, Dia da mãe, das mães, todos os dias. Tudo bem, eu até posso concordar, mas será que é mesmo? Porque para mim, o meu pai está num estado e eu estou em outro. Eu não dou um abraço no Dia dos Pais, a gente vai e abraça nossos pais e tudo mais. Eu não estou dando um abraço no meu pai. Tá certo? Mas eu sei que ele é uma pessoa abençoada pelo Cristo que está em mim. Eu sei que é uma pessoa abençoada, que é um ótimo amigo, irmão, pai, marido. Eu sei de tudo isso e que Deus tem muito para a vida dele. Em nome de Jesus, muito. E outra de mais a mais, esses anos que ele tem vivido até hoje, todos, né? Que se multiplique mais e mais e mais de acordo com a vontade de Cristo ressurreto que está nele. Tá bom? Meu Pai, um beijo para você no seu coração mesmo. Zelão, abençoado, amado, em nome de Jesus, no ressurreto. Todos os pais recebam um abraço bem apertado ou sintam-se abraçados por este que vos fala. Amém? Até a próxima então. Feliz dia e tenha uma melhor semana. Não esquecendo de fazer da sua segunda como ela fosse de primeira. Mas tenha uma melhor semana, porque Cristo, Deus foi, é e será eternamente contigo. Obrigado e até a próxima.